Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então, nessa parte do movimento uniforme, nós vamos falar sobre a equação horária do movimento uniforme. Vamos fazer uma breve definição do que é uma equação horária. A equação horária nada mais é do que uma função do primeiro grau, certo? Onde no caso nós temos uma incógnita e queremos achar os demais valores. Quando nós no caso fazemos esse procedimento para um movimento uniforme, nós podemos então estar calculando a velocidade, usando uma fórmula que em princípio só deveria ser utilizada para a velocidade média, certo? Nós temos aqui a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, para a velocidade aí constante ao longo do tempo, certo? Nós sabemos que a posição inicial para essa situação, um instante inicial, T0 é igual a 0 e no instante T qualquer, o T final. Para que essa equação, a equação horária do movimento uniforme, nós vamos ter como T0 igual a 0. A posição do móvel ela é dada pelo espaço 0, o que é chamado de espaço inicial, onde fica mais ou menos assim, fica mais ou menos da seguinte forma. A velocidade média ela é igual ao ΔS, ΔS é o S, menos o S0, S final menos S inicial, dividido então pelo T final menos o T inicial. Então, supondo que o movimento uniforme, para toda equação, nós vamos ter esse aí que foi descrito, que eu descrevi anteriormente, certo? E o T0 aqui, ó, T0 nós dissemos que era igual a quê? Igual a 0. Então, sabendo disso e substituindo o valor, nós vamos ter o seguinte: velocidade média vai ser igual a esses termos aqui e o T0 igual a 0. Vamos fazer o processo de multiplicação em cruz dessa equação aqui, ó. Velocidade média é igual a S menos S0 dividido, no caso, por T. A multiplicação em cruz será desses elementos aqui. Então, nós teremos o seguinte: velocidade média vezes T é igual a S menos S0. S0 está desse lado negativo, eu vou passar para o outro lado, certo? Consequentemente, ele vai para o outro lado positivo. Então ficou assim, ó. Velocidade média vezes T mais S0 igual a S. Ficando então dessa mesma forma na equação aqui. Emanuel, mas aqui começou com velocidade média vezes T mais S0 igual a S. E aqui está começando com S. Por quê? Porque é somente a gente virar aqui, né? Emanuel, mas você aqui, ó, incluiu velocidade média e aqui só está V. Por que isso? É a mesma coisa, galera. O que eu representei aqui como V é a mesma coisa da velocidade média. Porque no movimento uniforme, a gente trabalhamos, no caso, com uma velocidade constante. A única coisa que eu mudei foi porque um eu botei velocidade média e no outro somente V, certo? De uma forma geral, tem um método aí que é comumente utilizado por diversos professores, que é chamar essa fórmula por um nome, certo? Geralmente essa fórmula é conhecida como a fórmula do sorvete. Como assim sorvete, Emanuel? Sorvete por quê? SO de sorvete do V e o TE do T, certo? Ficando então sorvete, como é conhecido também essa fórmula, e muitos professores gostam de utilizar essa analogia para quê? Para ficar mais fácil do aluno lembrar desse procedimento. Basicamente, então, nós conseguimos aí definir a equação horária do movimento uniforme. Na próxima aula nós já vamos ver a questão de gráficos e outras coisas do tipo. Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos aí na próxima videoaula.